Oi, oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Então, nós vamos continuar agora com esse vídeo, né, falando sobre o tratamento dos pacientes amputados ou com amputação. Então, para quem não viu, no vídeo anterior a gente fala um pouquinho, né, sobre como é essa avaliação da fisioterapia com o paciente amputado. E agora, dando continuidade ao vídeo, esse daqui, ele vai ser um vídeo basicamente de tratamento fisioterapêutico. O que que a gente, como fisioterapeuta, né, pode fazer para ajudar o nosso paciente amputado. Então, vamos lá. Bom, o nosso paciente amputado, ele tem algumas particularidades, como vocês vão poder estar observando durante a apresentação. O paciente vai até a fisioterapia é de extrema importância para ele voltar às atividades dele de vida diária, para ele ter mais autonomia da sua vida, né, conseguir realizar isso, as AVDs. Então, é de extrema importância que o tratamento fisioterapêutico seja um tratamento sério, um tratamento adequado para cada paciente. Então, gente, o que que a gente, como fisioterapeuta, né, tem que estar bem ligado, digamos assim, né? A princípio, se esse paciente é um paciente que está recentemente amputado, ele não teve o atendimento fisioterapêutico pré-amputação, ou seja, ele foi um acidente, né? Através desse acidente, ele acabou precisando amputar esse segmento. Então, é diferente de um paciente, por exemplo, que consegue ter uma preparação, que tem, às vezes, uma patologia que leva a essa amputação, então ele já consegue fazer a fisioterapia pré-operatória. No caso desse paciente, vamos imaginar que ele não teve. Então, a gente precisa trabalhar, né, todo passo a passo aí, desde o início. Então, o mais importante que a gente precisa saber realizar como fisioterapeuta é o enfaixamento, né, desse coto, o enfaixamento desse membro residual. Então, como que é feito o enfaixamento? Então, ele inicia, né, de frente, ou seja, da região anterior para posterior, aonde que a gente vai estar trazendo, né, essa atadura de frente para trás no segmento, né, no segmento residual, e vai fazer um círculo a princípio. Depois desse círculo, como vocês estão vendo aqui no número 2, a gente vai fazer esse enfaixamento na forma de um 8. Então, eu vou fazer o círculo, vou descer, né, anterior, vou subir posterior, vou cruzar e vai ficar com esse aspecto aqui. Depois, a gente vai fazer um novo círculo para cobrir, aqui vocês não conseguem ver muito bem, eu acho, por conta da sombra, né? Mas para cobrir essa parte, né, que está exposta ainda. E assim a gente vai fazendo, então, o enfaixamento. Então, ele começa de anterior para posterior, forma o círculo, faz, né, esse cruzamento, como se fosse um 8, faz outro círculo para cobrir essa parte que ficou exposta e depois segue de novo fazendo o 8. Essas ataduras, para esse paciente amputado, ela não é aquela atadura simples, sem elástico, ela é uma atadura elástica que a gente vai estar utilizando. Normalmente, a gente vai precisar de 2 a 3 ataduras para poder fazer um bom enfaixamento. Bom, essa é a primeira, né, a primeira coisa que a gente precisa saber, então, que é importante aí para os nossos pacientes amputados, é a questão do enfaixamento. Para que que serve esse enfaixamento, né? Por que que ele é importante? Bom, primeiro, ele vai ajudar a dar forma, né, nesse coto, então ele é importante por isso. Segundo, a gente consegue melhorar a drenagem desse coto com esse enfaixamento. Então, uma coisa bem importante para ser dita, o enfaixamento, ele não é um estrangulamento, tá, pessoal? Ele tem que ser tem que ter uma pressão maior de baixo para cima, para ajudar na drenagem dos líquidos e para que a gente possa auxiliar no design, digamos assim. Então, gente, é sempre de baixo para cima a pressão, mas não é uma pressão que vai causar uma necrose para o paciente, né? Tem que ser uma pressão que fique firme, mas que não fique estrangulando ali, né, o segmento. Então, ele tem que ter uma certa maleabilidade. Então, beleza. Então, a gente já sabe que a pressão começa de baixo para cima, ele não pode ter uma compressão muito apertada, né, tem que ter ali o movimento, a gente não pode deixar com que essa pele vá ficando roxa, enfim, com que corte essa circulação. Então, tem que ter ali um conforto para o paciente também. Ele tem que sentir que está firme, mas que não está pressionando tanto. Ela vai ajudar tanto na drenagem quanto na formação, vai ajudar a formar aquele cone que a gente precisa para encaixar na prótese. E também, gente, outra questão importante. Quando a gente está fazendo esse enfaixamento, a gente tem que ter muito cuidado para que essa faixa não dobre, para que não fique aquelas dobrinhas, aqueles gominhos, para que não fique enrugada, para que não fique dobrada, porque isso pode causar lesão na pele do paciente. Então, quando a gente vai atender o paciente, a gente tem que ver como é que está a hidratação dessa pele, orientar ele a fazer a hidratação correta para não surgir nenhuma fissura por ressecamento, principalmente se for um paciente diabético, então a gente precisa cuidar, né, desse aspecto da pele para que não abra uma ferida, porque a gente sabe que o diabético, por exemplo, ele vai ter dificuldade na cicatrização. Não só do diabético, né, gente, mas ter o cuidado para não ter ferida em nenhum dos pacientes. Então, o enfaixamento, ele também vai ajudar para isso, porque a gente vai tirar a faixa, vai visualizar como é que tá, vai ensinar o paciente a colocar a faixa, e a faixa vai prevenir essas lesões quando ela está bem colocada. Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado para não ter as dobraduras na faixa, né, aquelas pregas que ficam, então ela tem que ficar bem lisinha mesmo. Bom, isso é importante. Outra coisa importante, asepsia, né? O paciente, ele tem que fazer a asepsia dessa faixa, porque é uma região que vai ter bastante suor, vai concentrar ali, né, muito líquido, ela esquenta, né, muito suor nesse sentido, então ela tem que ser higienizada. Então, o ideal é que o paciente tenha 2 pares para utilizar um dia, lavou, utiliza o outro, né, e assim por diante. Bom,
Outra coisa importante, quanto tempo esse paciente tem que ficar com a faixa? O tempo de duração da faixa, gente, ele pode permanecer aí até 12 horas por dia. Então, ele não precisa dormir com a faixa, ele pode fazer a retirada, e também ele pode fazer a retirada, por exemplo, usou 2 horas, tá ali, né, tá muito quente, dependendo da região onde esse paciente mora, ele pode tirar, pode, né, fazer uma hidratação e volta a colocar a faixa novamente. Então, pessoal, essas seriam, né, as orientações mais importante para a gente estar passando para o nosso paciente. A forma correta de fazer enfaixamento, não deixar nenhuma prega, nenhum espaço, né, nessa faixa que possa comprimir de maneira distinta e acabar tendo aí algum tipo de lesão. A asepsia, tanto do segmento quanto da faixa, né, e também o tempo de uso. Então, são essas orientações bastante importantes que muitas vezes o paciente não tem muito conhecimento com relação a isso. Aqui uma outra imagem para vocês também verem que a gente pode iniciar de frente para trás, né, de anterior para posterior, e pode iniciar lá posteriormente, não tem problema. Anterior para posterior eu acho mais fácil, mas fica aqui a critério também. O que que é importante aqui? Que a gente vá fazendo esse X, né, que a gente vá fazendo esse formato de 8 e que a gente consiga envolver aí, né, todo o segmento. Por exemplo, aqui, que é um coto mais curto, né, a gente pode utilizar a parte aqui da coxa para auxiliar para que essa faixa não escorregue, para que essa faixa não caia. Então, a gente tem que lembrar de deixar a articulação do joelho livre, para que esse paciente possa ir realizar flexão e extensão de joelho. Então, gente, aqui sobre o enfaixamento, essa parte bem importante que a gente precisa conhecer. Bom, o tratamento do edema, então. Eu queria falar do enfaixamento porque a gente vai precisar ensinar o nosso paciente. Então, vamos lá, vamos começar o tratamento fisioterapêutico. A gente já fez toda a avaliação na aula passada, então agora a gente vai falar do tratamento. Paciente com edema, o que que a gente precisa fazer? Bom, o enfaixamento, a gente pode estar trabalhando, a liberação e a drenagem desse coto, desse membro inferior, né, ou superior, enfim, do membro residual que está apresentando o edema. Então, a gente pode estar realizando aí a drenagem linfática para melhorar essa circulação desses líquidos, né, e melhorar essa condição do coto. A gente tem que orientar também o nosso paciente com relação às posturas, como que ele adota, né? Como que ele senta, como que ele deita, como que ele acomoda esse coto. Porque muitas vezes, gente, o que que acontece? Ele tem uma tendência, por exemplo, né, uma amputação transtibial. Ele não tem mais a perna e o pé para sustentar a perna para baixo quando a gente está sentado, por exemplo. Então, a tendência é esse joelho ficar estendido. E isso não é bom, porque vai causando o quê? Contraturas na musculatura. Ele acaba ficando com uma certa fadiga naquela região, por estar sempre na mesma posição. Então, a gente precisa orientar as posturas e como que esse paciente deve deixar, né, como que ele deve estar posicionado esse coto. Então, por exemplo, quando ele está sentado, que ele esteja bem sentado e tentar, né, trazer essa perna o mais flexionada conforme a outra, e não deixar, por exemplo, apoiada com uma almofadinha embaixo da cadeira, porque isso aumenta a flexão de quadril, né, a flexão da coxa, e vai fazer com que ele que ele acaba gerando aí as retrações musculares. E isso vai ficar mais difícil para ele, o quê? Conseguir a mobilidade de flexão e extensão de joelho. Então, aquela história de almofadinha embaixo do membro residual, quando ele está sentado, isso não é bom. Outra coisa, quando ele está deitado na cama, deixa a perna abduzida, né? E aquele membro residual para fora da cama e a perna, né? O membro que não está amputado, na cama. Então, ele acaba forçando essa abdução do membro inferior. Isso também não é bom. Então, a gente tem que sempre orientar o paciente aqui a estar alinhado. Então, ele tem que ter as pernas alinhadas e sempre o coto no sentido de adução e não abdução, porque senão ele acaba, né, forçando mais aí a parte da musculatura lateral. Então, ele vai ter uma contração maior da musculatura lateral e um alongamento, né, uma flacidez maior da musculatura interna da coxa. E isso também não é bom para ele, né? Porque ele vai tender a quê? A manter esse coto abduzido. Então, quando ele for colocar a prótese, o que que vai acontecer? Ele vai acabar fazendo esse giro durante a marcha para poder compensar essa musculatura que não está, né, bem adaptada, ou seja, bem fortalecida da maneira mais correta possível aí. Então, essas orientações, elas são bastante importantes e é importante a gente falar sobre isso com o nosso paciente, até mesmo na questão do edema. Se ele fica com a perna pendurada lá na cama, né, a tendência é o quê? É ele estar com essa perna mais baixa. E aí, é igual a gente ficar sentado um dia inteiro. Quando você vai ver no final do dia, o seu pé tem, né, a presença de edema. A mesma coisa acontece com o paciente, né, com o coto desse paciente. Então, extremamente importante. Bom, então, para o tratamento do edema, as orientações, né, tanto no posicionamento sentado como deitado. A hidroterapia, né, a gente pode estar orientando esse paciente, e é muito bom porque a gente vai ter aí a quebra da gravidade, né, e ele vai conseguir realizar exercícios, principalmente se ele tiver com um déficit da musculatura, ele vai conseguir realizar exercícios que normalmente ele não consegue realizar fora da água, né? A isometria também é importante para a gente ganhar aí
melhorar, né, a contração da musculatura e essa própria contração fazer o bombeamento para ajudar a diminuir esse edema, a massoterapia, né, a drenagem e o enfaixamento. Então, sempre de distal para proximal. A pressão, ela sempre vai ser de distal para proximal, para a gente poder, né, levar esse líquido, para a gente poder ajudar aí o sistema linfático do nosso paciente. Bom, a fisioterapia, gente, então agora já tratamos o edema, né, já começamos com o edema, agora a gente precisa, né, continuar aí o nosso tratamento. Então, para atender o nosso paciente amputado, a gente vai precisar de um espaço, né, seja num ginásio de fisioterapia, ou seja na própria casa do paciente. Então, a gente vai precisar ou da cama, dependendo, né, de como que foi essa amputação, ou um colchonete, para que esse paciente possa estar realizando aí os alongamentos, fortalecimento. Então, as caneleiras a gente pode utilizar para poder fazer o fortalecimento, a gente utiliza a TheraBand também para segurar essas caneleiras no membro inferior do paciente, ou no membro superior, enfim, né, como ele não tem todo o segmento, a gente consegue fazer essa adaptação com o TheraBand, então dá para fazer treino de propriocepção e treino de marcha. Então, vamos ver cada um deles aqui. Bom, essa dessensibilização, eu trouxe um videozinho para vocês de um paciente nosso, né, que a gente trabalhou com ele, ele tinha dor fantasma, né, ele sentia a dor e sentia a presença do membro, então os meninos começaram a fazer a dessensibilização. Então, tanto com a escovinha de dente, como, né, com a esponjinha aí, eles também utilizam a escova de dente, a esponjinha, começou utilizando o algodão, enfim, todas essas ferramentas aí que a gente pode estar utilizando para melhorar essa sensação do membro fantasma, que a gente já falou no outro vídeo, que de fantasma não tem nada, né, gente? É bem real, os pacientes realmente sentem, a maioria deles vai estar sentindo aí essa dor fantasma, esse membro que permanece, né, lá no nosso sistema nervoso. Então, aqui, né, os meninos trabalhando aí a dessensibilização do paciente, a cicatriz dele tá bem bonita já, né, ele já tem aí uma boa cicatrização, não apresenta edema, e esse paciente já estava pronto para protetização. Então, ele já ia fazer uso aí da prótese, né? Ele já foi colocar a prótese porque já estava bem característico, já estava com a musculatura boa, vocês vão ver ele fazendo treino aqui nos próximos vídeos, e ele já tem uma boa coordenação, então agora quando ele voltar, a gente já vai trabalhar com ele mais a questão da adaptação da prótese mesmo, da descarga de peso, da marcha, como que ele vai fazer essa marcha e tudo mais. Então aqui, né, para dessensibilização, a gente trabalha com a escovinha de dente, com gelo, esponja vegetal e a esponja de lavar louça, tanto a parte mais dura quanto a parte mais macia, né, dependendo de como que esse paciente está e como que está a sensibilidade dele. Bom, aqui alguns alongamentos, né, que a gente pode estar realizando com esse paciente, então, e a gente vai fazer o quê? Se o paciente só teve uma amputação de um único membro, então a gente só vai tratar o membro amputado. Mentira, né, gente? Isso não procede. A gente vai fazer alongamento, fortalecimento nos dois membros, no corpo todo, inclusive membro superior, independente de ter sido amputação de membro inferior. Por quê? Porque a maioria dos movimentos, ele vai precisar, né, dessa dissociação de cintura escapular e pélvica para poder realizar a marcha, por exemplo. Então, ele tem que ter fortalecimento de membro superior até, não só até ele colocar a prótese, mas sempre por conta, né, de muitas vezes a substituição até de algumas atividades e o apoio de algumas atividades que ele vai realizar, que ele vai precisar ter mais força de membro superior. Então, a gente trabalha alongamento, fortalecimento, propriocepção, tanto do membro que foi, né, do membro residual, do coto, quanto do membro contralateral e também, né, membro superior, postura, ajuste de postura, coluna. Então, a gente vai tratar da musculatura global desse paciente. Então, aqui vocês estão vendo, né, que ele está fazendo alongamento aqui, o bonequinho lá da perna, né, do membro contralateral e também do membro do coto. Aqui a mesma coisa, né? Então, ele trabalha com os movimentos com as duas pernas e não somente com o membro que foi amputado. Né? Aqui os exercícios, então, de fortalecimento abdominal é muito importante para esses pacientes, né? Porque eles precisam dessa força de abdominal para poder sustentar uma boa postura. Então, a gente precisa trabalhar também a região anterior, né? A musculatura aí de abdômen. Musculatura lateral, né? Tanto musculatura lateral quanto musculatura interna da coxa. Então, a gente precisa fazer um trabalho bem focado e que também, né, traga aí os benefícios e que a gente consiga ganhar aí a massa muscular desse paciente. Outra coisa importante, gente, o paciente que é amputado, a gente tem que ter essa manutenção de massa muscular. Porque ele coloca a prótese ela tem, né, um sistema a vácuo que vai encaixar nesse coto. Só que se esse paciente tiver, por exemplo, emagrecer muito, tiver uma perda de massa muscular muito grande, essa prótese acaba começando a ficar frouxa. Então, a gente precisa, né, manter esse trabalho de manutenção
da musculatura do paciente é tão importante quanto o trabalho de ganho dessa musculatura, para ele não ter problemas e não precisar ficar fazendo ajustes do cone, da prótese, né, a cada tempo em tempo. Então, é outra parte importante da fisioterapia para esse paciente, né, que teve amputação. Aqui, o nosso paciente, né, gente, todas as imagens, elas têm autorização, né, do paciente para a gente poder utilizar, e aqui, os meninos fazendo, então, o fortalecimento, como eu falei para vocês, o uso de caneleira com o TheraBand para poder segurar, e o paciente fazendo aí os exercícios, né, tanto de flexão e extensão, abdução e adução, para poder estar, né, melhorando a questão da musculatura de membro inferior. Aqui esse paciente, ele não teve a amputação ao mesmo tempo, ele amputou um membro e depois de 2 meses, eu acho que foi, ele acabou amputando o outro, né, então ele precisa muito desse fortalecimento para poder utilizar as próteses, agora vai fazer 1 ano, né, de amputação que ele vai utilizar a prótese, mas é um paciente também com um histórico de superação incrível, ele quer muito voltar a andar, né? Ele tem força de vontade, faz todos os exercícios. Então, assim, os exercícios de membro superior, ele tem, né, a região superior bem fortalecida e ele tá prontinho para colocar a prótese para a gente começar a fazer o treino. Agora, quando ele voltar, a gente vai voltar, né, aí com os treinos de marcha e também com toda essa questão da adaptação da prótese. Aqui, né, os exercícios de membro superior, então, fortalecimento de bíceps, de tríceps, o fortalecimento da musculatura, tanto, né, de coluna quanto musculatura abdominal, aqui ele faz com os pezinhos, então ele faz, né, abdução, adução de ombro, flexão, extensão de cotovelo, ele faz os exercícios aqui, né, os meninos com a bola, para ele ter propriocepção e equilíbrio nos giros, então ele acaba trabalhando bastante essa parte, né, de membro superior, de cintura escapular, para quê? Para ir trabalhando essa dissociação de cintura escapular, para quando ele colocar a prótese, ele ter, né, esse movimento de dissociação de cintura escapular e pélvica. Então, aqui a gente trabalha tanto o fortalecimento quanto a parte de propriocepção. Então, é um paciente bem, né, bem completo para a gente tratar, um tratamento que vai aí, né, fácil 50 minutos de tratamento de atendimento. O treino de marcha, a gente também vai estar realizando treino de marcha com esses pacientes, então no momento que ele vai ser, né, protetizado, a gente já vai estar colocando ele na barra, e nesse movimento da barra, a princípio ele acaba fazendo uma marcha mais, né, de membro superior, até conseguir fazer a descarga de peso, e ir trabalhando todas as fases da marcha. Então, para que a gente precisa fazer isso? Para ele não ter pontos de compensação, e para ele não vir a lesionar aquele ponto. Então, a gente precisa ensinar o paciente a realizar a descarga de peso novamente, fazer, né, todas as fases da marcha aí, desde o, né, do toque do calcanhar, o aplanamento do pé, né, o despegue do pé, e passo a passo, ele vai conseguir, e ele vai voltar a ter a marcha dele, né, natural, e vai evitar as limitações, vai conseguir ter aí o treino no dia a dia. Então, gente, como vocês podem ver aí, todas as fases da fisioterapia, todas elas, desde o alongamento, a dessensibilização, que é onde a gente começa, né, dessensibilização, alongamento, fortalecimento, a propriocepção, o treino de marcha, todas as fases são importantes. Eu não posso falar para vocês que tem uma fase que é mais importante do que a outra. O treino de marcha, né, ele é importante para liberar o paciente para o mundo de volta. Ele aprendeu a fazer o treino de marcha, ele já está, né, conseguindo, tem aí o seu equilíbrio, ele vai voltar às atividades normais, inclusive trabalho e tudo mais. Então, essa sensação de devolver essa é, independência para o paciente, ela é a parte mais gratificante de todo o tratamento aí do nosso paciente amputado, porque a gente está com eles no dia a dia, desde que eles, às vezes até antes deles entrar na cirurgia, né, ou às vezes logo em seguida da cirurgia, e a gente acompanha eles até liberar eles de novo, né, aí para o mundo, para a atividade de trabalho deles, para a família, para ter a vida, o dia a dia deles normal, né, de novo. Então, eu sou suspeita a falar, gosto muito de fazer a reabilitação de paciente amputado, porque é um ganho diário. Então, um dia você ganha um pouquinho de amplitude de movimento, no outro dia você consegue ganhar um pouquinho de fortalecimento, consegue ganhar equilíbrio com esse paciente. Então, assim, são pacientes que se superam todo dia. É muito, muito, muito legal atender esses pacientes e conseguir participar, né, dessa vitória na vida deles, porque, obviamente, a gente dá as ferramentas, mas quem tem aí, né, o mérito de toda a parte da vontade, de querer e de conseguir é deles. A gente entrega a ferramenta e eles, né, conseguem se superar a cada dia. Então, é bem, bem, assim, emocionante atender esses pacientes. Bom, pessoal, então, além, né, desse treino de marcha que a gente pode fazer na barra, né, a gente também consegue, se tiver disponível ou na casa do paciente ou na clínica, a questão da hidro, né, fazer todos esses movimentos dentro da água. Às vezes ele ganha mais confiança porque ele consegue, né, ter lá o trabalho que muitas vezes ele não consegue ter fora. Então, assim, fortalecimento, a gente pode estar fazendo fortalecimento na água, a gente pode estar fazendo fortalecimento de membro superior dentro da piscina. Então, é bem interessante também o uso da
hidroterapia. Aqui, gente, mais uma foto da nossa paciente, ainda da outra aula, né? Então, lembrem-se sempre que a amputação não é sinônimo de limitação. A gente pode, né, e deve ajudar nossos pacientes a conseguir, né, se superar a cada dia. E eles conseguem. Depois da reabilitação, né, um dia de cada vez, um ganho de cada vez, eles conseguem estar aí melhorando essa questão da funcionalidade, né, dos movimentos do membro, né, do coto, e também essa adaptação com a prótese. Então, são pacientes aí que a gente consegue, né, dar uma qualidade de vida bem importante para eles, e eles mostram para a gente todos os dias que eles não são limitados, muito ao contrário, né? Eles são ilimitados, eles conseguem realizar aí tudo que eles conseguiam antes da amputação. Aqui termina o nosso caso clínico, né? Se vocês gostaram, deixa um joinha, se vocês quiserem saber mais, deixa sua pergunta, e fica ligadinho aí, porque a gente toda semana traz vídeos novos para vocês. Muito obrigada por estarem com a gente até aqui, e até o próximo vídeo.